Vamos para a leitura do Evangelho do dia de hoje, trabalhadores de última hora. A leitura que caiu desse capítulo 20 é as instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que é Deus, que deveria empregá-lo. Que esse atraso não seja fruto da preguiça e da má vontade. Nesse trecho, os Espíritos nos alertam que os trabalhadores da última hora são aqueles, que estavam à espera do trabalho. E que essa espera e esse atraso não pode ser fruto de uma má vontade, de um corpo mole, de uma preguiça, pois só terá direito ao salário aqueles que estavam à disposição do trabalho, com vontade, e que apenas o trabalho ainda não tinha se apresentado. Tudo no Evangelho nos atenta à responsabilidade, a gente ser responsável por cada ato nosso. Então, todo o trabalho que nos chega de Deus, ele tem que não ter sido executado por não ter chegado de forma que fosse possível executar, ou seja, que não dependesse de nós. Se isso for fruto da nossa preguiça, do nosso corpo mole, muitas vezes nós confundimos preguiça e má vontade e trabalho, associamos essas três coisas como se fosse algo assim, preguiça relacionado a fazer coisas. A gente relaciona preguiça a isso. A gente relaciona má vontade em não querer fazer algo. De certo modo, quando Deus nos atenta a isso, Ele não se refere exatamente às tarefas que a gente tem que fazer, obrigações práticas e físicas materiais. Tem muito a ver também com a nossa má vontade e com a nossa preguiça de mudar nossos pensamentos, de trabalhar o nosso autoconhecimento, de se questionar a respeito de nossos comportamentos. A má vontade no endurecimento e no enraizamento das ideias, do comportamento, das transformações e das modificações que precisam ser executadas. Então nós ficamos ali paralisados por uma má vontade e uma preguiça de fazer essas mudanças, de executar essas transformações dentro de nós, dentro da nossa mente, do nosso sentimento, porque vai dar trabalho. Pensa, quem ficou por 5, 10, 20 anos acreditando em algo, condicionado a uma forma de pensar e fazer as coisas, e de repente todo aquele trabalho de 20 anos agora é defrontado com uma mudança, com uma transformação. Que preguiça de ter que começar tudo de novo. Que preguiça de ter que mexer naquilo que já foi construído e que por um momento serviu, mas que agora precisa ser transformado, precisa ser refeito, precisa ser alterado em alguns pontos, porque é assim.
Eu não posso ficar 20, 30 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então é esse trabalhador, é essa má vontade e é desse tipo de preguiça que os espíritos estão se referindo. Vamos continuar aqui. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada, que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo. Quanto mais tarde será melhor. Estes, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o salário da preguiça. Nesse trecho podemos observar que ele fala: se tivesse dito, tenhais paciência, ou seja, os trabalhadores de última hora dizendo, tenhais paciência ao Senhor, pedindo para que Deus tivesse paciência com o nosso comodismo, com a nossa má vontade. Porque sempre eu quero a compreensão de Deus e sempre eu estou protelando aquilo que eu posso fazer. Sempre pode ser amanhã, sempre pode ser na próxima encarnação. Mas nessa eu não consigo. Mas eu já faço muito. E às vezes o muito que eu estou fazendo nem é exatamente o que Deus está querendo. Porque existem inúmeras formas e meios de se progredir, de se caminhar. E muitas vezes eu estou estacionado. Então aqui ele fala, tenhais o trabalhador que diz, tenhais paciência, o repouso me é agradável. Esse trabalhador não terá direito ao salário quando a última hora soar. Será tempo de pensar no salário da jornada. Então, quando ele diz quando a última hora soar, essa última hora, gente, que eles colocam aqui como trabalhador, é a última hora, é o último respiro que nós dermos na terra. Porque essa será a última hora, em que não será mais possível executar nenhum tipo de tarefa, nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação em nós e nem nos outros que poderíamos contribuir para que fosse modificado. Poderíamos ter ensinado, mostrado. Então, essa última hora é a última hora em que nós damos o último respiro nessa terra, em que não será mais possível executar nenhum tipo de trabalho. E ele continua. Estes meus amigos não terão encontrado o salário, esse obreiro. Então aqui, que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em cometer atos culpáveis? Aqui ele diz, ainda pior será. Ó, que será daquele que tiver empregado as horas destinadas em cometer ainda atos culpáveis? Porque ele diz, em lugar de permanecer simplesmente na inação, aqui ele confirma, inação. Então, ele ainda tiver cometido erros,
culpáveis, se ele tiver se omitido em muitas situações, se ele tiver julgado, se ele tiver irritado, tudo isso, se ele tiver agredido, sujado suas mãos com sangue dos seus irmãos. Aqui também ele fala, sangue dos irmãos lançado a perturbação nas famílias. Sabe aquelas situações em que geram perturbações no seio familiar? Tanto da própria família quanto das famílias alheias. Se ele tiver blasfemado contra Deus, se ele tiver proporcionado, arruinado a confiança dos homens, se ele tiver cometido erros que faz com que as outras pessoas não confiem mais nas outras, tudo isso são atos culpáveis. Se ele tiver abusado da inocência e da boa vontade das pessoas, que será, pois, desse? Isso está aqui na leitura. Os últimos serão os primeiros. Basta lhe dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo. Tomei-me até o fim do dia. Que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade. Bastar-lhe-á dizer: não. Não, o Senhor lhe dirá não. Não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjastes teu tempo, esquecestes o que aprendestes e não sabes mais trabalhar. Então, esbanjar o tempo, desperdiçar o tempo, jogar o tempo fora com coisas inúteis. Então, o Senhor vai dizer que não tem trabalho para ele no momento. Não há trabalho agora. E recomeça, pois aprender é quando estiveres mais disposto, virás a mim e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora. Então aqui ele diz: recomeça, aprende a ter mais disposição para o trabalho. E quando estiver com boa vontade, com mais disposição, voltai até mim. Ou seja, não ir até o Senhor, até Deus, se ainda não estiver disposto com toda a sua vontade, com disposição. Então, ele dirá que não tem trabalho para nós. Já imaginemos que quando nós irmos até o Senhor e não tiver trabalhos para nós, certamente vamos ficar no ócio da dor. Porque no íntimo da nossa consciência e do nosso ser, vamos estar agora despertos para o fato de que não temos trabalho. E que não somos bem-vindos na seara do trabalho para Deus. E vamos estar à nossa própria sorte. A sorte que nós escolhemos, da má vontade, da preguiça, de transformar nossas vidas
de nos empenhar e de fazer isso de forma firme, com boa vontade, as mudanças que eram necessárias. Que nosso Senhor Jesus promova dentro de nós transformações necessárias de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos, de atitudes, de agrupamentos. Fiquem todos com Deus.